Depois de 1 ano e 1 mês de espera, finalmente lançou o volume 21 da Light Novel de Slime. Olha como a gente teve que esperar dessa vez, hein? Mas finalmente esse volume está entre nós. E mesmo que eu dissesse que ia trazer resumo desse volume, vocês estavam toda hora me perguntando se eu ia resumir ou não. Gente, calma, eu posso demorar para postar resumo sobre o volume novo, mas eu não vou deixar de postar. Eu comecei resumindo Slime e vou até o fim. Então, não se preocupem se vai sair ou não um vídeo sobre, porque vai sair. Esse volume, ele foi muito grande, com pelo menos o PDF que eu consegui dele tendo 500 páginas. Eu não sei como, mas consegui fazer caber tudo em um vídeo só. Mas pra sorte de vocês, ele tem quase 40 minutos, então aproveitem bastante. Mas então, nós vamos resumir o que aconteceu quando Rimuru desapareceu. Teremos uma luta entre dragão e gigante, mais uma invasão ao labirinto e também estaremos nos aproximando cada vez mais do retorno de Ivarage. Tudo isso em um vídeo só. Então, chega de enrolação e bora pro resumo. Em Tempest, o labirinto estava sob o ataque de Vega, Dino, Pico, Gracia e Mai Furuki. Mas mesmo com esse ataque, os subordinados de Rimuru estavam mais ocupados recebendo a pior notícia possível de Soe. A notícia de que Rimuru havia desaparecido. Todos ao escutarem aquilo, ficaram em completo silêncio. Afinal, a pessoa que sempre estava lá para ajudá-los e resolver tudo, simplesmente não estava mais lá. Era algo que eles não conseguiam processar direito. Diablo, numa tentativa de impedir de todos serem tomados pelo desespero e incitá-los a usar o ódio como combustível para continuarem, disse que mesmo se Soe tivesse feito algo para impedir o desaparecimento de Rimuru, ele teria morrido em vão. Testarossa, sabendo os motivos de Diablo, estava prestes a começar uma briga com ele. Mas, em meio a tanta desordem, havia alguém inabalável à situação. Quebrando o silêncio, Zegion desamarrou os braços cruzados e ficou de pé. Bobagem! Por que estão se preocupando com algo tão trivial? E daí se Rimuru-sama desapareceu? Se nosso senhor fosse o único, ele certamente retornaria dos confins do espaço e tempo. Se não o fizer, deve haver uma razão. Que infantil! Nós não somos crianças abandonadas. Pense bem e sinta isso. Ainda estamos sob a proteção de Rimuru-sama. Estamos sendo testados por ele. Não somos tão fracos a ponto de precisarmos confiar em Rimuru-sama para tudo. Aqueles que são fracos o suficiente para não conseguirem deixar o ninho dos pais deveriam simplesmente perecer de acordo com as leis da natureza. Aquelas palavras foram o suficiente para a chama da esperança nascer no coração de cada um presente ali. Todos logo fizeram uma promessa em seu coração de se concentrar no que podiam fazer. E todo aquele clima tenso de antes não passava de frutos do passado. Com a energia restaurada, todos focaram sua atenção nos invasores. Diablo, Zegion e Apito decidiram que os confrontariam. Testarossa ficou encarregada de ajudar Carreira e os subordinados de Milin que estavam congelados, enquanto os outros subordinados ficariam de repouso. E assim, toda a ansiedade que estava no rosto de cada um foi substituída por uma determinação enorme para orgulhar o seu senhor. Veldora, ao defender o ataque de Dagruel, estava calmo e dando sua risada icônica. Ele começou uma conversa com sua típica personalidade orgulhosa, pedindo para Dagruel fazer o tempo voltar ao normal, porque se o tempo estiver parado, ninguém poderá ver ele brilhando. Ele só não esperava que Irúminas estivesse escutando o que ele estava falando. A conversa estava causando reações diferentes em cada um que escutava, mas em meio a essa situação caótica, algo estranho aconteceu. Xion, que teoricamente deveria estar completamente parada, conseguiu se levantar do chão como se fosse um fantasma, mesmo que o tempo estivesse parado, o que significava que ela de algum jeito tinha conseguido se tornar uma forma de vida digital. Isso só foi possível porque Xion usou sua habilidade única cozinheiro para refazer o seu corpo, e como resultado, o seu corpo foi otimizado repetidamente até atender ao desejo dela. E após adquirir sua forma digital, mesmo sabendo que não tinha chance de ganhar, Xion, mesmo assim, insistiu para Veldora deixar ela enfrentar Dagruel, o que ele não recusou, mas iria intervir quando fosse necessário, assim deixando ela ter o seu segundo round. Balançando sua espada, Xion, diferente de antes, finalmente conseguiu encostar sua lâmina em Dagruel, mas isso só foi possível porque Dagruel tinha restrições de habilidade quando estava no mundo suspenso, então o máximo que ele podia fazer era se defender e endurecer o seu corpo. Os golpes pareciam não estar fazendo efeito, mas usando o cozinheiro, Xion conseguiu fazer a batalha ficar equilibrada. Enquanto tudo isso acontecia, Irúminas e Ultima, que ainda podiam pensar no mundo suspenso, estavam aos poucos compreendendo como funcionava as partículas de informações. E como elas eram inteligentes, foi só questão de tempo até elas também se tornarem formas de vidas digitais. Quando Dagruel viu que a quantidade de inimigos no mundo suspenso estava aumentando, ele decidiu fazer o tempo voltar ao normal.
Com isso, todas as suas restrições foram tiradas. Ao tempo voltar ao normal, Veldora pensou em se intrometer na luta, já que Dagruel poderia ir com tudo. Mas com a insistência de Xion, ele apenas ficou observando. Ruminas, agora podendo se mexer, iria ser a suporte de Xion, que a reviveria sempre que ela morresse. Dessa vez, a luta ficou bem mais difícil, já que Dagruel agora podia usar suas habilidades. Xion não conseguiu mais equilibrar a luta diferente de antes, e ela começou a enfrentar problemas quando Dagruel usou sua habilidade para criar um maremoto em terra. Aquela habilidade criou uma onda de violência que se agita violentamente em todas as direções. Era tão violenta que até as ligações moleculares eram dissolvidas e devastadas. Aquele ataque foi tão forte que Xion acabou perdendo a sua consciência. Mas então, ela teve uma sensação repentina de algo se rompendo profundamente na sua mente. Esse algo foi sua ligação com Rimuru, e ela soube muito bem que Rimuru tinha ido embora deste mundo. Ao sentir aquilo, todas as suas emoções foram engolidas pelo desespero, menos uma, a raiva. E junto dessa raiva, os instintos de sobrevivência de Xion foram ativados, e como resposta a tudo isso, uma voz soou. Confirmado, o selo de Xion foi retirado. Com isso, a habilidade começa a evoluir. A habilidade única Cozinheiro evoluiu para a habilidade final Rei da Tirania, Susanoo. Sem Ciel para impedir sua evolução, Xion conseguiu despertar o seu poder supremo. Um poder que poderia até mesmo matar Rimuru. Ela não via mais utilidade nessa habilidade se no fim Rimuru havia desaparecido. Mas, adotando um lado otimista, ela começou a acreditar de que tudo isso era parte do plano de seu senhor. Por isso, retomando seu espírito de luta, ela voltou à sua luta contra Dagruel. Ela então combinou as habilidades Resultado Infinito e Destruição da Ilusão que continham no Rei da Tirania. E essa combinação era tão forte que conseguiu fazer Dagruel começar a ter dificuldades na luta, ao ponto de até mesmo fazer ele ter que se ajoelhar. E mesmo resistindo e aumentando seu poder, Dagruel, em questão de tempo, acabou sendo derrotado por Xion, onde pela primeira vez desde sua luta contra Veldanava, ele acabou sangrando. Mesmo após ser derrotado, Dagruel acabou se levantando, dessa vez rindo, por conta de ter ficado impressionado com todo o poder que Xion demonstrou. Enquanto isso, deixando seu posto de espectador, Veldora caminhou até o seu rival, dizendo para Xion descansar, porque dessa vez era a vez dele de lutar. Veldora então se transformou na sua forma de dragão, enquanto Dagruel chamou pelos seus irmãos Glesword e Fen, que logo atenderam ao seu chamado. E logo em seguida, com a voz de Dagruel, o antigo selo foi quebrado. Os três irmãos foram envolvidos por uma luz deslumbrante, e após a luz ir embora, foi possível ver um gigante que tinha 3 cabeças e 6 braços, que emanava uma energia inimaginável. Com aquilo, o deus da destruição chamado Ashura, que Veldanava precisou selar, estava de volta, e estava para lutar contra um dragão verdadeiro. Veldora e Dagruel, ao assumirem suas verdadeiras formas, avisaram aos seus aliados para se protegerem com barreiras, porque o que aquela luta iria resultar não seria algo que eles sobreviveriam. Veldora foi o que fez o primeiro movimento. Ele soltou de sua boca um raio de luz que estava na velocidade da luz. Porém, o ataque não teve efeito em Dagruel, já que ele era imune à magia. Mas o que ele não esperava era que aquilo era apenas uma isca. Aproveitando a brecha criada pelo ataque, Veldora criou uma existência paralela à sua que ficou atrás de Dagruel e o atacou com suas garras de dragão, usando sua habilidade de divisão. Dagruel rebateu o ataque com sua habilidade de endurecimento, e após se colidirem, um dos 6 braços de Dagruel foi arrancado, mas logo acabou sendo regenerado. Já a existência paralela de Veldora acabou perdendo a sua garra, mas como era um tipo de clone, não era um problema. Então, como próximo ataque, Veldora criou vários clones com outra habilidade ao invés de existência paralela, e os seus clones envolvem Dagruel em um voo de altíssima velocidade. As asas dos clones vibravam, transformando-se em lâminas de alta frequência, criando assim um mundo onde suas asas cortavam ligações moleculares. Mesmo com aquela situação, o deus da destruição não entrou em pânico. Com Glesword assumindo o comando, ele sem nenhuma dificuldade, com sua espada, destruiu vários clones, como se eles fossem moscas. Após isso, Fen foi o próximo a agir. Usando sua corrente Gleipnir, que prende até os deuses, ele conseguiu capturar o verdadeiro Veldora, o que fez os falsos desaparecerem na hora. Ele conseguiu achar o verdadeiro graças ao olho da verdade de Dagruel, que encontrou qual deles tinha a maior quantidade de magia. Mas mesmo com essa habilidade, eles foram enganados, porque o Veldora preso logo se dissipou em uma névoa negra, e atrás do gigante estava o verdadeiro dragão com uma voz alegre. Ele conseguiu enganar o olho verdadeiro graças à sua habilidade final, Rei do Caos Nyarlathotep,
que tinha a manipulação de probabilidade, e usando esse poder, Veldora apenas trocou o seu corpo com o seu clone. Ele não sabia como sua habilidade funcionava, mas instintivamente conseguia a usar muito bem. Isso tudo serviu como uma amostra do crescimento do dragão, o que acabou deixando seu rival bem impressionado. Querendo acabar de uma vez com aquela luta, Dagruel fez um movimento arriscado. Ao ter certeza de que nenhum clone do oponente estava escondido no espaço, ele cortou a dimensão e formou um espaço isolado. Após isso, ele ativou sua habilidade que ele precisou de muito tempo para dominar: Quebra de Quasar. Ao ativar essa habilidade, um pseudo buraco negro foi criado, e ataques destrutíveis, irreversíveis e ondas de interferência foram geradas. Tudo, exceto Dagruel, acabou sendo devorado pelo pseudo buraco negro, ou era o que ele pensava. Após efetuar o ataque e sair daquela dimensão, ele pensava que tinha vencido a batalha, mas de repente, para sua surpresa, uma voz alegre ecoou, e a voz não veio nada mais e nada menos do que de Veldora, que conseguiu sobreviver ao Quebra de Quasar. Ele conseguiu sobreviver ao ataque graças ao Rei do Caos, que conseguiu reduzir a probabilidade da sua existência ao máximo, o que fez ele sobreviver. Infelizmente, nenhum dos dois conseguiu sair ileso daquele ataque, já que eles estavam com muita pouca energia, com Veldora tendo apenas um pouco a mais do que Dagruel, e isso fez eles não poderem fazer nenhum movimento precipitado, pois caso contrário, levaria a sua perda. Após uma conversa sobre Veldora ter mudado, os dois acabaram mudando suas formas. Veldora voltou para sua forma humana, enquanto Dagruel apenas diminuiu seu tamanho, mantendo sua forma de Ashura. E a partir daí, a luta que os dois lutaram era uma luta que resumia a ataques físicos e nada mais. Seus punhos se cruzavam com tal poder que até mesmo o maior Majin poderia ser destruído com um único golpe. Todos os soldados que estavam se protegendo com suas barreiras não podiam pensar em nada, a não ser de que aquela batalha era incrível. Após trocar vários golpes, Veldora decidiu finalmente acabar com aquela luta que já tinha trazido destruição demais. Logo, uma escuridão da cor de arco-íris cobriu a área ao redor deles, cobrindo Rubérios e até mesmo o Deserto da Morte, o território de Dagruel. E com isso, um milagre cruel foi realizado. Todas as pessoas à volta, ao serem tocadas pela escuridão, acabaram sendo tomadas por um sono profundo. Já à volta delas, a terra estava brotando verde. Aquele era o efeito da nova habilidade de Veldora, Paradoxo Fértil, uma habilidade que ao invés de trazer destruição, trazia a cura. O único problema era que essa habilidade precisava de alguém para ser usado como uma muda, e os sortudos que foram usados foram Dagruel e seus irmãos, que não estavam mais fundidos em Ashura. Eles agora estavam separados, presos em uma árvore gigante. Ao criar aquele milagre, Veldora explica que seu objetivo com aquela habilidade era finalmente trazer vida de volta ao território de Dagruel. Isso porque ele conseguiu ver as intenções do gigante. Basicamente, por seu território estar instável até hoje por conta da luta de Milin contra Gai, ele queria dominar o território de Irúminas para conseguir uma nova casa para o seu povo. Porém, com a intervenção de Veldora, todo esse plano tinha praticamente ido por água abaixo, porque em questão de minutos, o Deserto da Morte já estava começando a se encher de vida. Infelizmente, Dagruel teria que esperar até poder ver toda aquela maravilha, já que ele e seus irmãos estavam praticamente selados naquela árvore para servirem de mudas, e eles só seriam libertos por Veldora quando Rimuru voltasse. E com aquela situação peculiar, os velhos amigos acabaram dando bastante risadas. Depois que a batalha terminou, Velgrind acabou surgindo no local para poder informar a todos de que Milin havia atacado a Torre do Paraíso, o local onde as mulheres e as crianças de Damargânia estavam refugiadas. Por sorte, Velgrind junto dos subordinados de Rimuru conseguiram salvá-las antes que algo de ruim acontecesse, e pretende que eles sejam acolhidos por Rubérios. Toda a escuridão e arco-íris de Veldora tinha se dissipado, e aproveitando isso, ele se dirigiu em direção à árvore sagrada, porque por mais que Felduin tenha falhado uma vez em destruí-la, não significava que ele iria desistir. Quando Irúminas e os outros acordaram de seu sono, Velgrind os atualizou, informando que o mundo estava em perigo, e que principalmente seria questão de tempo até Ivaraj retornar e trazer caos. Por isso, para poder enfrentá-lo junto dos Cryptids, eles não poderiam levar muitas pessoas, porque apenas estariam os levando para a morte. Eles teriam que levar os melhores dos melhores para essa luta. Agora, para proteger as outras nações, eles deveriam revelar sobre toda a possível destruição do mundo, porque se eles deixassem as pessoas desconfortáveis, talvez não fosse possível manter a segurança. Então, cada um começou a se preparar para outra guerra. Em Tempest, Gino, Pico,
Grácia e Mai Furuki estavam muito desmotivados para invadir o labirinto. Isso porque Vega, que estava no grupo, estava dando uma de líder e também tinha um plano muito arriscado. O plano consistia em usar sua maior habilidade, a habilidade de devorar e ficar mais forte. Vega, com suas habilidades, conseguia criar bactérias demoníacas, que poderiam devorar a matéria orgânica, e de brinde, ainda conseguiam devorar a energia do labirinto. Então, o plano basicamente se consistia em Vega espalhar as suas bactérias demoníacas para devorar o labirinto, e assim, ele acreditava que conseguiria controle sobre o local. Tirando Vega, ninguém estava muito confiante naquele plano, mas infelizmente eles teriam que segui-lo, porque por estarem sob o controle de Feldway, eles não poderiam fugir. Então, depois de subirem muitos andares, Vega acabou ficando no andar 71 para poder devorar o labirinto. Já o quarteto continuou a avançar para conseguir mais criaturas para Vega devorar, mas durante o caminho, eles acabaram encontrando seus inimigos. Eles acabaram sendo recebidos por Zegion, Kumara, Apito, Ranga e Beretta. Quando os grupos se encontraram, a pedido de Dino, eles fizeram uma espécie de torneio, tudo isso para conseguir tempo para Vega, o que Ramírez, que estava apenas observando, não recusou, já que ela também tinha um plano secreto, que era conseguir informações sobre o controle mental que Dino e os outros estavam sofrendo e livrá-los dele, além de que ela sabia muito bem o que Vega estava fazendo. E usando seus poderes, ela o isolou completamente do ambiente e não deixou suas bactérias demoníacas fazerem muito mais avanços além daquele andar. Não só isso, como é revelado que o Zegion que recebeu o quarteto era apenas uma cópia do verdadeiro, e o verdadeiro Zegion estava indo em direção de Vega para poder dar um fim nele, já que o homem sedento por poder se demonstrou ter um potencial que ameaçava o labirinto. Ao se encontrar com Zegion e ser dominado por uma arrogância gigante, Vega começou a usar suas habilidades para se defender perfeitamente e também devorar seu inimigo. Porém, Zegion, com sua habilidade final, Rei da Ilusão Mephisto, conseguiu passar por cima de todos os ataques de Vega, destruindo os escudos dele que eram de grau mítico e também não sendo afetado por sua habilidade ofensiva. Ao ver que não tinha chance de vencer, Vega começou a ficar desesperado pela sua vida, porque desde o início ele pensava que os subordinados de Rimuru não eram nada perante a ele, mas pelo visto, ele não passava de um ignorante. Zegion, ao ver tamanha cena patética, estava prestes para finalizar o homem arrogante com seu punho, começando a brilhar com uma cor opaca. Mas naquele momento, algo estranho aconteceu no labirinto. Voltando para o pequeno torneio nos andares inferiores, as coisas estavam bem estranhas. A equipe do Dino acabou passando por vários perrengues. Isso porque eles apenas queriam ganhar tempo para Vega, e por conta disso, eles não estavam levando aquelas batalhas a sério. Fora que tinha o fato de que quando eles fossem mortos, eles seriam revividos pela pulseira de ressurreição. Então, isso apenas colaborou para eles não levarem nada daquilo a sério. Kumara conseguiu vencer Pico facilmente, já que a própria não usou sua habilidade final. Geld, que tomou o lugar de Ranga para poder curá-lo de seus ferimentos, pegou toda a dor para si, também conseguiu sua revanche contra Grácia. Eles tiveram uma luta que para os olhos de amadores parecia chata, mas aos olhos de verdadeiros guerreiros, ela era incrível. No fim, a luta terminou com Geld destruindo o escudo de Grácia e o absorvendo, o que fez o anjo desistir da luta. Apito travou uma batalha de velocidade contra Mai Furuki, com sua habilidade de movimento instantâneo estava a superando. Mas o que Mai não esperava era que Apito estava passando por uma evolução, e quando ela foi completa, além de conseguir uma nova aparência, também conseguiu uma velocidade que tornou a resistência de Mai inútil, e conseguiu vencer com apenas um golpe. Aqui a tradução ficou uma bagunça, mas o que deu a entender era que a evolução de Apito estava relacionada com a morte de Period. Mas como eu disse, a tradução ficou tão confusa que não dá pra saber exatamente o que levou a tudo isso. Quem conseguiu ler numa tradução melhor, comente aí pra esclarecer. Já o Dino, ele acabou sendo reduzido a um saco de pancadas e uma piada. Por Ramírez querer se vingar de sua traição, foi decidido que ele iria participar de 5 lutas. Ele participou de 4 e apenas 2 foram mostradas, com a primeira sendo contra Beretta, que graças à sua evolução a um Lorde Demônio verdadeiro e Dino apenas querer tempo, conseguiu facilmente matá-lo. Já a segunda luta foi contra Apito, que com suas habilidades conseguiu fazê-lo sentir muita dor, resultando nele se debatendo no chão e chorando de dor. E após isso, ela o matou facilmente. Bem, aqui de novo a tradução acabou não colaborando, então vai ser meio difícil de explicar o que aconteceu. Basicamente, a Shuna, enquanto observava tudo acontecer, acabou tendo as suas habilidades analista e criador fundidas, o que resultou no nascimento da habilidade final Yaoyorozu, e graças a essa habilidade, ela conseguiu modificar as habilidades finais da série angelical de cada um do grupo de Dino, o que graças a isso fez eles estarem completamente fora do controle de Feldway. Aquilo fez Dino ficar de boca aberta, e ele pensou que tudo isso foi graças à previsão de Rimuru. Afinal,
quem além dele conseguiria fazer aquilo? O clima que se instalou no local era bem descontraído e agradável, mas para acabar com aquele momento feliz, o labirinto acabou retumbando, o que era um fenômeno que não deveria ter acontecido. E foi nesse exato momento em que Zegion estava prestes a acabar com Vega. Logo em seguida, o teto acabou rachando e as camadas do labirinto foram quebradas por uma força inimaginável. Todos ficaram chocados e confusos com quem teria tal poder para fazer aquilo, mas eles logo descobriram quem era. O responsável por aquela destruição era o rei dos insetos, Zelanos, que em uma de suas mãos estava com Zegion completamente derrotado, porém não morto. Ver que um dos subordinados mais fortes de Rimuru foi facilmente derrotado acabou deixando todos completamente nervosos, e eles pretendiam recuar para poder pensar em um plano. Porém, Zelanos acabou sendo mais rápido. Em uma velocidade que ninguém conseguia ver, ele deixou Geld inconsciente e acertou Apito com um soco, que por pouco não a deixou inconsciente. O objetivo de Zelanos era levar Zegion e Apito para fora do labirinto para ou trazê-los para o seu lado ou usá-los como um alimento para ficar mais poderoso, já que eles eram da mesma raça. Para sorte de todos, uma pessoa acabou chegando no local para salvá-los. Ou melhor, um demônio chegou para salvá-los. Diablo, que estava até agora apenas observando tudo, sabia que esse era o momento para ele intervir. Shuna, Geld, Kumara e Beretta aproveitaram o momento e recuaram. Já Dino e seu grupo, e também Apito, ficaram no local e cuidaram de Zeg. Assim, o destino do labirinto estava para ser decidido contra aquele invasor. Zelanos, com uma velocidade insana, foi para as costas de Diablo dando um chute, mas Diablo, sem dificuldade, conseguiu rebater o ataque com um chute do mesmo calibre. Após essa troca, Diablo invocou suas mãos de tesoura, enquanto Zelanos usava o seu corpo como uma verdadeira arma. Já que seu corpo era feito de Hihirokane, seria algo que até Diablo teria dificuldade para quebrar. A luta entre inseto e demônio se baseou em uma luta corpo a corpo, e mesmo com a diferença de poder, ela se demonstrou muito equilibrada. Os golpes de Zelanos eram muito poderosos, mas eles nunca seriam um problema desde que Diablo desviasse, e era isso que ele estava fazendo perfeitamente. Como um verdadeiro demônio, Diablo também estava tendo uma batalha verbal, tentando de todos os modos possíveis irritar Zelanos para fazê-lo perder a calma e ganhar algum tipo de vantagem, mas infelizmente as provocações estavam sendo recebidas de braços abertos. As provocações apenas fizeram Zelanos dizer que Diablo era um ser que só sabe provocar, e dizer que o seu mestre era um lodo tolo. Infelizmente, aquelas foram palavras que nunca deveriam ter sido ditas, e acabaram se tornando o maior erro da vida de Zelanos. Mesmo desmaiado, Zegion acabou sendo tomado por uma fúria que estava tomando conta de cada célula do seu corpo. Aquilo foi o suficiente para fazê-lo acordar. Ao despertar, Zegion estava determinado a ter uma revanche, e mesmo preocupado com o atual companheiro, Tino perguntou a Zegion se ele poderia vencer aquela luta, o que o próprio respondeu que sim. Aquilo fez Dino rir, e também fez ele achar divertido a confiança excessiva do inseto. Então, como uma ajuda para a batalha, Dino ofereceu sua espada chamada Holga para Zeg, o que ele aceitou de bom grado e a colocou nas suas costas. Após equipá-la, a espada Holga acabou se tornando asas que agora faziam parte do corpo de Zeg, e agora ela se chamava Kuzurra. Segundo Dino, a espada parecia ter reconhecido Zeg, algo que nem mesmo aconteceu com ele. Após conseguir um novo poder, Zegion foi em direção do homem que devia a ele uma revanche. Ao assumir o lugar de Diablo, Zegion e Zelanos estavam frente a frente. Zelanos até tentou trazer Zegion para o seu lado, mas o próprio apenas recusou. Vendo que não adiantava mais tentar fazer uma aliança com alguém de sua espécie, Zelanos decidiu fazer o seu primeiro movimento. Ele transformou o seu braço em uma névoa negra usando sua habilidade Vírus Devastador, e pretendia devorar Zegion por inteiro com aquela névoa. Porém, aquilo foi um erro, porque uma hora de luta acabou cercando o corpo do servo de Rimuru por inteiro, o que foi o suficiente para acabar combatendo contra o vírus devastador. Não só isso, como o corpo do inseto também parecia ser feito de Hihirokane, o que fazia a sua presença ficar cada vez maior. Todos ficaram muito confusos sobre como Zegion acabou ficando tão forte em tão pouco tempo, mas Diablo e Benimaru sabiam exatamente o que estava acontecendo. Acontece que, assim como Benimaru, Ciel parece ter emprestado um pouco do poder tornar nulo para Zeg, e diferente de Benimaru, que acabou ficando muito debilitado ao usar aquela energia, Zegion tinha um pouco das células de Rimuru dentro dele. Por isso, ele estava conseguindo muito bem controlar o tornar nulo e não estava sofrendo muitos danos. E graças àquela energia, Zegion estava começando a se igualar, e seria questão de tempo
até superar Zelanos. Os dois estavam lutando calmamente dos seus modos, mas Zelanos conseguiu perceber que o seu parecido estava começando a deixá-lo encurralado. Ele tentou cortar Zegon com suas asas, mas o próprio respondeu o ataque se defendendo com suas próprias asas. Então, aproveitando a abertura que aquilo causou, Zegon iria socar Zelanos, mas por azar, o soco apenas pegou de raspão. Mas aquele simples raspão foi o suficiente para Zelanos sentir uma dor aguda na lateral do corpo e pular para trás. Aquele foi o efeito de toda a energia do tornar nulo focada no punho do inseto, e um simples raspão poderia se tornar fatal. Ver a diferença de poder acabou fazendo Zelanos ficar completamente furioso, mas a partir dali, o contra-ataque feroz de Zegon começou. O poder do punho dele era avassalador. Ele rasgava os céus e despedaçava a terra, sendo considerado até um punho divino. Um punho com um poder tão poderoso que, se fosse mal utilizado, poderia destruir o mundo. E então, no momento, o equilíbrio estava quebrado. Zegon atacava, chutava, quebrava, perfurava, lançava e humilhava Zelanos. E em um certo momento, Zegon parou de atacar Zelanos, e o próprio começou a vomitar sangue no chão. Zelanos, após aceitar a realidade, queria passar sua coroa de rei dos insetos, mas Zegon não poderia se importar menos. Após uma breve conversa, Zegon finalmente deu um fim à vida do rei dos insetos, e após finalizar o seu inimigo, ele foi tomado por um cansaço e uma exaustão gigantesca. Afinal, aquela era a consequência de usar o tornar nulo. Com aquilo, parecia que a maior ameaça contra o labirinto tinha sido morta, mas como eu disse, apenas parecia. Sendo completamente esquecido, Vega, que estava furtivo até agora, aproveitou um momento para fazer o seu movimento. Aproveitando de tudo o que devorou do labirinto até agora, ele usou sua habilidade final, Rei Dragão Maligno Azidahaka, para criar 4 crias do dragão para servirem como distração. E com todos distraídos pelas criaturas, Vega, como um animal, devorou por completo o corpo de Zelanos. E ao aproveitar aquele prato cheio, seu poder começou a aumentar drasticamente. Ao de novo ser tomado por uma arrogância sem fim, Vega olhou para Diablo e disse que o pouparia se ele aceitasse se tornar o seu servo. O que ouvir fez Diablo ser tomado por uma fúria descomunal, e sem que Vega pudesse perceber, o espancou sem piedade. Ver tamanha velocidade e poder mesmo depois de evoluir tanto, fez Vega, pela segunda vez, ser tomado por um medo sem fim. Desesperado, Vega liberou todo o seu poder numa tentativa de sobreviver, e para a infelicidade de todos, aquilo teve resultado. Todas as bactérias demoníacas de Vega que deveriam ter sido isoladas começaram a devorar o labirinto, e conseguir a energia daquele lugar fez Vega conseguir roubar um pouco da autoridade de Ramírez, o que fez ele se tornar imortal. Não só ele, como também as suas crias do dragão se tornaram imortais. Aquela situação deixou Ramírez completamente desesperada, já que uma parte da sua autoridade tinha sido roubada e um inimigo imortal tinha sido criado. Mas se lembrando dos ensinamentos de Rimuru sobre sempre esperar o pior e responder à altura, Benimaru conseguiu acalmá-la. Então, após a fada se acalmar, todos criaram um novo plano para lidar com o intruso. E esse plano era praticamente destruir o labirinto, isolando uma parte dele, e após isso, Benimaru iria até os aliados e tirá-los de lá com sua manipulação do espaço-tempo. E quando isso fosse feito, seria destruída uma outra parte do labirinto que tinha as bactérias demoníacas. Porque agora que Vega conseguiu os poderes de Zelanos, que conseguia manipular suas próprias células, bastava uma mínima célula dele ainda estar viva, que ele poderia voltar transferindo sua consciência para essa célula. Eles ficaram meio receosos em fazer isso, por conta de que Rimuru provavelmente não iria gostar, mas ele teria que entender, afinal, era melhor isso do que um oponente imortal. Com a decisão tomada, todos começaram a enfrentar seus devidos oponentes. Uma das crias do dragão estava enfrentando Hakurou e os 4 reis dragões. Por sorte, ela estava tão longe de Vega que não foi abençoada com a imortalidade, porém, ela ainda era forte o suficiente para lidar com aquele sim. A situação contra ela estava tão complicada que uma pessoa decidiu assumir o comando da luta. Essa pessoa era Caris, que viu uma oportunidade de poder ajudar. Ramírez não viu problema em ele ajudar, já que ele era bem poderoso, e ela não estava errada. Com a habilidade chamada Chama Dracônica, Caris desenhou embaixo da cria do dragão um círculo mágico, que envolveu a criatura numa energia térmica que era uma das técnicas com termotérmicas de fogo mais poderosas no campo de magia de fogo, o que acabou sendo suficiente para matar a criatura. Já as outras 3 crias do dragão, Dino de primeira ficou se fazendo de patético, dizendo que por dar sua espada para Zegon não podia mais lutar. Mas após receber um sermão de pico e graça, ele decidiu mostrar o seu verdadeiro poder
e levar as coisas mais a sério. Após dizer que ia dar tudo de si, ele revela sua verdadeira forma, aparecendo de repente o seu equipamento divino. Junto dele, 6 pares de asas brancas e negras também apareceram, além de que ele agora tinha 2 espadas, uma espada dourada chamada Excalibur e outra espada negra chamada Calivank. Assumindo aquela forma, Dino entrou em sua forma apoteose, um processo de colocar a autoridade de Deus no corpo, algo que ele e suas amigas tinham se abdicado para poder operar na Terra, além de que aquilo o deixaria cansado logo depois. Ao revelar seu verdadeiro poder, sem nenhuma dificuldade, Dino conseguiu cortar 2 crias do dragão, o que foi um feito que deixou até suas amigas impressionadas, mas infelizmente as crias logo voltaram à vida. Assim, tudo o que Dino precisou fazer foi ficar cortando as criaturas até o isolamento estar completo, o que era algo que a longo prazo poderia cansá-lo mentalmente e fazer ele cometer algum erro, mas para sorte dele, suas amigas primordiais logo se juntaram à luta para ajudá-lo. Agora, para o lado de Diablo, as coisas estavam sob controle para ele, já que mesmo que Vega tenha tido um aumento de poder gigante, ele ainda estava conseguindo desviar facilmente dos ataques dele e cada vez mais estava injetando o doce veneno do medo nele, o que fazia Vega ficar mais desesperado por cada vez mais poder. Ele estava fazendo de tudo. Ele jogava tentáculos para atacar, mas Diablo facilmente os cortava com suas mãos de tesouro. Ele lançava vários feixes de luz, mas Diablo facilmente desviava como se fosse nada. Quanto mais aquela luta se estendia, mais o homem era tomado pelo medo. Até que durante a luta, Benimaru chegou no andar em que eles estavam, e aquilo era um sinal de que o isolamento estava quase completo, e tendo uma noção do que ia acontecer, Vega colocou o seu plano secreto em ação. Ele estendeu os seus tentáculos que parecia ter como alvo Diablo, mas o seu verdadeiro alvo era Mai Furuk. Isso porque Mai tinha habilidades que possibilitariam a Vega fugir do labirinto, então se ele a devorasse, ele estaria livre. Porém, para o seu azar, Zegion, que ainda estava fraco, se meteu na frente dos tentáculos e os destruiu, assim arruinando os planos de Vega. Ver que todas as suas tentativas de fuga estavam sendo destruídas, Vega começou a de novo ser consumido pelo desespero, e é aí onde sua imprevisibilidade e sua loucura agiu. Como uma medida desesperada de não morrer sozinho, Vega decidiu levar todos junto com ele. Como uma tentativa de autodestruição, ele começou a liberar suas bactérias demoníacas fundadas com as células escuras de Zelanos, pronto para matar cada ser vivo existente naquele local. Porém, prevendo aquele movimento desesperado, Diablo usou sua habilidade final, Rei da Tentação Azazel, para cortar a consciência de Vega do contato com o mundo exterior, o que fez com que sua autodestruição cessasse. Após usar tal poder, parecia que tudo o que restava era sair do local e descartar os andares isolados, mas de repente, todos acabaram escutando uma risada desagradável de alguém que ninguém aguentava mais. Olhando para uma das crias do dragão, todos perceberam ele passando por uma mudança, e a mudança resultou no corpo tomando a forma de Vega, que conseguiu fazer tal façanha graças à sua habilidade final, que tinha a habilidade Pensamento Paralelo, que foi transferida para a cria do dragão e criou um novo Vega. Infelizmente, diferente de antes, a situação não era nem um pouco favorável para eles. Diablo estava mantendo o corpo principal de Vega inativo. Benimaru estava com sua manipulação do espaço-tempo criando uma saída para o local de evacuação. Zegion estava muito cansado. Apito estava ajudando Zegion, Dino, Pico e Grácia estavam muito cansados, e Mai Furuk era o alvo de Vega. Então, sendo a única que podia fazer algo, Mai, sabendo que isso iria acontecer, pulou na frente de Vega e diz que irá levá-lo a um lugar distante, no desconhecido, onde ele não seria um incômodo para ninguém. E após isso, ela faz o impensável. Mai ativa sua habilidade final, Terra Mártir, que é uma forma evoluída do seu mapa mundial modificado por Shuna. E após aquela habilidade ser ativada, Mai, junto de Vega, foi para um lugar onde ninguém poderia alcançá-los, o fim do espaço-tempo, enquanto mentalmente se despedia de seus companheiros. Após Mai ir embora junto de Vega, Diablo deu um fim ao corpo principal de Vega com o seu fim do mundo. E após isso, todos saíram dali para não se perderem no fim do espaço-tempo. Mas ainda restava um trabalho a ser concluído, e isso era dar um fim ao restante do labirinto. Infelizmente, isso não poderia ser feito tão facilmente, e por isso, Benimaru, Diablo, Zegion e Dino se juntaram para destruir o labirinto. Após eles se prepararem e se concentrarem, todos usaram suas habilidades: Cruzada Caída, Requiem do Fim do Mundo, Tempestade Devastadora e Aceleração de Proeminência. Essas foram as 4 habilidades usadas juntos, formando assim a habilidade do quarteto: Nostalgia,
do colapso. Cada um deles demonstrou o seu poder máximo, resultando assim em uma luz polar incolor, sendo a maior luz desde a criação do universo, produzindo assim uma força destrutiva de desastre total, criando a melhor destruição nunca vista antes. E naquele momento, o labirinto estava completamente morto. Após criar tal destruição, Benimaru, Diablo e Zegion entraram na sala de controle alegremente conversando sobre o que eles causaram. Já Dino, Pico e Gracia estavam completamente cansados e aproveitaram de alguns bolos que estavam ali, mas mesmo agindo tão descontraidamente, eles ainda não podiam baixar a guarda. Afinal, a guerra ainda não acabou. Ao abrir os olhos para uma luz fraca, Rimuru acabou sendo recebido com uma pergunta se estava acordado por Ciel, que logo o atualizou, dizendo que eles estavam no fim do espaço-tempo. Por algum motivo, escutar aquilo não deixou Rimuru desesperado. Até ele mesmo achou aquilo estranho. Continuando com a explicação, Ciel diz que Feldway, usando a cronossaltação, os enviou para aquele lugar, por saber que não poderia derrotar Rimuru, já que ele tinha se tornado um ser transcendental que poderia rivalizar ou até superá-lo. O fim do espaço-tempo era um lugar onde o seu nome já dizia tudo. Naquele lugar, o fluxo do tempo parou, e a extensão do espaço chegou ao fim. E de acordo com a lei da entropia, eles chegaram ao ponto do vazio. Lá, a vida das estrelas expirou, mas o mundo não havia entrado em colapso. Então, Ciel assumia que Feldway tinha limitado seu poder a destruir o universo do mundo cardial. E Ivaraj, após ser libertado, ficou furioso para cumprir as ordens de Feldway e destruiu o mundo enquanto Rimuru estava fora. Mas era só uma teoria. Após Rimuru brigar com Ciel sobre ela ter sido pega desprevenida, Ciel perguntou para Rimuru o que ele queria fazer depois disso. Rimuru ficou meio confuso com o que ouviu e perguntou o que ela queria dizer com isso. Ciel então explica de que, por já se passar muito tempo, o tornar nulo acumulou-se enormemente. Veldanava parece ter pedido essa energia ao criar o mundo, mas para Rimuru não era um problema, porque ele tem um espaço imaginário, que tem um armazenamento infinito. Quando Rimuru ia perguntar a Ciel o que uma coisa tinha a ver com a outra, ela explica que a partir dessa energia era possível recriar as memórias das pessoas conectadas com Rimuru e o ambiente mundial para criar intencionalmente um mundo como o mais próximo possível daquele que existia naquela época. Rimuru, ao escutar aquilo, ficou completamente pasmo. Então, ele acabou pensando. Não havia mais nada para fazer. Afinal, aquele era o fim. Aquele mundo era o fim depois de tudo. Todas as pessoas que ele amou não podiam ser encontradas em nenhum lugar daquele mundo. Ele podia fazer o que Ciel disse e viver como se nada tivesse acontecido, mas aquilo não teria sentido. Ele não estaria feliz em ser o único sobrevivente de um mundo onde ele não pôde proteger aqueles que ele amou. Mesmo se tudo que ele criasse fosse a mesma coisa, era impossível afirmar que eram as mesmas pessoas se ele as criou com suas próprias mãos. Um mundo onde ele podia facilmente recomeçar se não gostasse como Deus, para ele, isso era ridículo. Afinal, a realidade não era como um jogo. Então, sem hesitação, Rimuru se recusou em criar um novo mundo, algo que Ciel com felicidade já esperava de seu mestre. Então, após a recusa, Ciel informa a Rimuru de que ele não estava derrotado. Eles podiam voltar agora e derrotar Feldway, e isso seria possível graças a um salto no espaço-tempo que ela desenvolveu para essa exata ocasião. E o que ajudou para o desenvolvimento desse método foi o fato de Mikael ter conseguido recuperar a habilidade Mapa Mundial de Mai, e como Rimuru absorveu Mikael, essa habilidade agora era dele. O que colaborava ainda mais para eles voltarem era o fato de Ciel saber as coordenadas que deveriam ser transportados por causa do corredor da alma que Rimuru tinha com seus subordinados. Quando Rimuru queria logo voltar para ajudar seus amigos, Ciel o impediu, dizendo que estava no local onde o tempo não passava. Ela achava que eles poderiam aproveitar disso para compreender a autoridade de Rimuru. Assim, ela de repente começou a se gabar de sua autoridade, tanto quanto podia, mesmo sendo só ela e Rimuru. Ciel estava muito animada. Sua resposta a Rimuru estava cheia de alegria que ela não conseguia responder. Na verdade, ela estava tão animada que parecia até que aquilo era uma bênção para ela. E depois de um tempo de vanglória, Rimuru finalmente usou o salto no espaço-tempo. Após experimentar a habilidade, de repente, Rimuru se sentiu ricochetear em algo. Ele ficou meio confuso, mas Ciel apenas respondeu dizendo que parecia ser a imaginação dela, o que fez Rimuru pensar de que possivelmente aquilo era lixo flutuando no fim do espaço-tempo. Mas o que ele não sabia era que o que ricocheteou nele não era lixo, e sim duas pessoas. Essas pessoas eram Mai
e Vega, que acabaram sendo separados ao serem ricocheteados. Ao deixar esse assunto de lado, Rimuru deu o comando a Ciel de usar a habilidade, o que ela apenas atendeu. E com isso, estava na hora de acabar com um ciclo cheio de infortúnios e criar um futuro melhor. Pensando assim, Rimuru usou o salto no espaço-tempo para o passado, onde todos estavam o esperando.